Olá, e o nosso tema de hoje é espiritualidade versus religiosidade. E antes da gente começar a entender o que significa cada palavra, eu quero dizer para você que, independente de frequentar ou fazer parte de uma instituição religiosa, você tem responsabilidade diante de Deus. Naquele grande dia, que eu posso te provar na Bíblia que acontecerá, todos nós prestaremos contas das nossas ações e atitudes. É muito fácil a gente acreditar que Deus se resume apenas a um pai de amor ou, em muitos momentos, um gênio da lâmpada que está pronto para realizar os meus desejos, os meus sonhos, e eu não tenho a minha parte para fazer, eu não tenho que aprender nada, eu não tenho que abrir mão de nada. E aí você pode me dizer, mas como eu posso saber o que fazer? Oração. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem intimidade com Deus, infelizmente eu tenho que dizer que você é uma pessoa religiosa, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, então tudo que vem de nós é ruim. Então, para que nós sejamos aperfeiçoados somente pelo Espírito de Deus, e isso é com oração. Lá em Oséias, no capítulo 6, o Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento, porque muitas pessoas frustradas, porque terceirizam o seu relacionamento, e ele deixou a principal ferramenta, que é a Bíblia, justamente para que você encontre respostas para suas perguntas, sabe? E voltando ao que eu disse sobre que naquele grande dia nós teremos que prestar contas, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, como você vai saber quais são os mandamentos e como temê-lo? Porque você só conhece verdadeiramente ao Senhor quando você utiliza a ferramenta que ele deixou pra gente, que é a Bíblia. Então, não seja uma pessoa religiosa, como a gente pode observar lá em Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Paulo já advertia aos colossenses, dizendo que vigiai para que ninguém os engane. Então, se você é uma pessoa que não tem relacionamento, intimidade com Deus, provavelmente, como eu disse anteriormente, você terceiriza, né, o seu relacionamento, e você é uma pessoa religiosa, porque você não sabe o que verdadeiramente Deus quer de você, o que Deus tem para sua vida, e porque muitas pessoas se enganam, né, com falsos ensinamentos, como o Senhor disse aqui: o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, porque você só frequenta alguma instituição religiosa, você não mergulha. Gente, hoje é muita Bíblia, tá? Eu falei sobre mergulhar, né? Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, diz assim, ó: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui a gente já tem uma promessa. Como você vai reivindicar certas coisas se você não conhece? Quando você tem costume de colocar na sua rotina a leitura bíblica, quando você for orar, você tem muito mais argumentos para chegar diante de Deus. Gente, isso é sério, escuta o que eu tô falando.
Então vamos ver agora o significado de religiosidade. Qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Característica do que é religioso, aptidão natural ou tendência específica para os sentimentos religiosos. O que eu posso entender sobre isso? É uma pessoa que gosta de frequentar, instituição, ela gosta de estar no meio, porém ela é uma pessoa que vive de aparências. O objetivo é mostrar algo para os outros, inclusive pessoas competitivas dentro da igreja, que se preocupam com cargos, que se preocupa quem está se destacando. Gente, isso não existe. Uma pessoa competitiva no reino jamais saberá os segredos contidos na vida de quem é espiritual. E o que é espiritualidade? Uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, o que não é palpável, né? A procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Olha a diferença, gente. Uma pessoa que busca ser espiritual, ela quer buscar sentido para a vida, ela quer ser melhor, ela quer estar perto de algo que ela sabe que não é tangível, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, automaticamente a vida dela muda e é de dentro para fora. Então, é o Espírito quem nos motiva a submeter-nos à verdade encontrada na palavra de Deus. É Ele quem nos capacita a vivermos uma vida reta, uma vida de busca diária de aperfeiçoamento. E nos capacita também a separarmos os nossos desejos para fazer a vontade dEle. E isso nos traz disciplina, isso nos traz maturidade. Vocês já perceberam que tem muitas pessoas que, quando são confrontadas com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos, elas acreditam que é religiosidade. Não, isso daí é religiosidade, porque para elas Deus tem sempre que passar a mão na cabeça e elas podem continuar fazendo o que sempre fizeram. Mas por que elas acreditam isso? Porque não são espirituais, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, sabe? Então, somente quando você tem uma ligação, uma conexão com Deus, é que você consegue entender certas coisas. E também sobre essa questão de confronto, né? Você não querer ser confrontado. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 7, fala sobre ai daqueles por qual vêm os escândalos. Então você precisa ter limite, você precisa entender o seu posicionamento aqui na terra, o seu propósito, o que Deus quer de você, o que Deus tem para você, porque volto a dizer que naquele grande dia todos nós teremos que prestar contas dos nossos atos e atitudes. Nós somos seres humanos, logo temos desejos, vontades, comportamentos inerentes ao ser humano. Só que a gente precisa passar por um filtro, porque a Bíblia já diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se eu sou espiritual, a minha motivação é acertar visando uma conexão com o céu, não querendo aparentar para o próximo algo que eu não sou, até porque a minha salvação não vem da pessoa que está do meu lado. Claro que eu preciso vigiar, porque o Senhor diz que ai daqueles que vêm o escândalo, mas se a sua motivação consiste em aparentar para alguém, tá errado. Uma coisa que o Espírito ministrou meu coração, pessoas que acreditam que o Senhor Jesus morreu por você na cruz. E quanto tempo que você não participa?
Quanto tempo você não participa da Santa Ceia? É uma celebração, é um memorial para refletirmos sobre a morte, sobre o sacrifício de Jesus na cruz por mim, por você. O pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi massacrado pela sua vida. O cálice, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por você. Como você pode se considerar uma pessoa espiritual se você não vê esse ato como algo importante? Se o próprio Jesus ensinou na Bíblia que nós devemos ter esse momento de reflexão, devemos ter esse momento de celebração, sabe? Gente, que você consiga nesse dia refletir sobre quem realmente você é, espiritual, religioso, e é isso, que você consiga refletir sobre quem realmente você é, se você se considera uma pessoa religiosa, se você se considera uma pessoa espiritual. Ainda dá tempo de mudar a sua vida, de deixar Deus trabalhar e, consequentemente, pessoas à sua volta serão impactadas também pela transformação que Deus há de fazer na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você seja edificado, que a sua vontade de estar mais perto do Senhor aumente consideravelmente, se tornando assim uma pessoa espiritual, uma pessoa conectada com Ele, e que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, eu espero que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas também. Beijo, gente. Tchau.